Bem, pessoal, o assunto agora é arbitragem, os árbitros e árbitros assistentes, né, porque a gente está acostumado a chamar de bandeirinha, né, ou de auxiliar, né, mas são árbitros, os principais e assistentes que passaram por testes, né, diante de uma comitiva, de um representante da CBF que esteve presente lá em João Pessoa. 2 deles acabaram sendo reprovados. O João Bosco Sátiro, né, por coincidência, foi o árbitro que mais apitou, salvo engano, jogos nessa fase final do Campeonato Paraibano, o queridinho, né, da comissão. E o Kilden Tadeu, auxiliar lá de Patos, eles foram reprovados nos testes físicos. Mas esse não é o assunto principal. A gente vai bater um papo aqui com o Emanuel Diniz, que é árbitro do CBF, foi aprovado, né, nesses testes. Como é que se dão esses testes, né, Emanuel? Tem o teórico, tem o teste físico também. Qual é a sequência? Quais são os critérios utilizados? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos que estão acompanhando. Bem, Rovares, a avaliação esse ano foi um pouco diferente, até porque anos anteriores era realizado uma palestra com orientadores da FIFA, que eram indicados para fazer as avaliações nas federações, e esse ano o Sérgio Corrêa achou por bem mandar um instrutor FIFA só com a exclusividade de analisar a parte de avaliação teoricamente e fisicamente. Então mudou um pouco, porque nos anos anteriores fazia-se uma palestrazinha, um debate de lances polêmicos, né, de situações em que a atuação do árbitro era fundamental, e esse ano não, só foi avaliação. Foi no seco mesmo. Foi, exato. Ô, Emanuel, hoje quantos árbitros aqui da Paraíba são filiados através da Federação Paraibana, né, que a filiação é como os clubes, né, tem que passar por uma federação estadual, e estão também no quadro da CBF? Ok, a média de árbitros da federação está acima de 40, mas do quadro nacional CBF nós temos 6 árbitros assistentes, né, os famosos bandeirinhas, que você tanto lembra que algumas pessoas ainda falam, e de árbitros realmente 6. Né? Mas esses 6, a gente teve a inclusão do Pablo, né, que ele veio de outro estado, né, por solicitação do Sérgio Corrêa, né, feito o ano passado, mas aqui do estado mesmo da Paraíba são 5, com a inclusão de Pablo, 6 árbitros. Então são 12 no total do quadro nacional. Pois é, a presença do Pablo, ela, para você como árbitro, ela tem sido benéfica, porque o que a gente leu justamente sobre isso é que ele viria para ser também, digamos, os olhos, de certa forma, da comissão de arbitragem da CBF aqui no estado, e também um árbitro que já vinha com um certo gabarito aqui para a Paraíba. Foi bom? Eu até comentei ontem na avaliação em relação a isso, a vinda do Pablo, e eu olho com bons olhos, até porque o Pablo, pelo gabarito que ele tem, né, ele foi indicado por várias vezes para o quadro internacional, aspirante FIFA, não, com a idade e o tempo, né, não chegou a ser do quadro internacional, mas é um árbitro experiente, tem muito a repassar, e todo momento ele está mantendo contato com todos os árbitros daqui do estado, mantendo contato com o quadro nacional, e tentando trazer novidades e orientações até da própria comissão, né? Então, assim, ele tem um contato direto, né, coisa que a gente está adquirindo, né, usando ele como intercâmbio. Então, hoje, por sinal, sabe a escala, né, ele está na série A, no jogo Palmeiras, e eu não me recordo agora, e está levando com ele para o jogo o Luiz Felipe, que é assistente de João Pessoa. Então, isso o Paulo também dá a oportunidade de levar os assistentes, né? O Márcio Freire, né, que não pôde vir, e tem o Tomás Diniz também, que foram os outros 2 que passaram, aprovados aí na avaliação, aqui de Campina, já daqui de Campina, né? Tiveram a oportunidade de trabalhar com o Pablo na Série A e na Série B. Então, nós tínhamos só o Renan, né, que está no cenário nacional Série A, que está tendo a oportunidade, o Sérgio está dando essa oportunidade a ele até pela questão da idade, a parte física, e hoje tem algumas exigências, né, a maioria dos árbitros estão acima de 30 anos, então eles visualizam árbitros para ser indicado aspirante e FIFA abaixo de 30 anos, e o Renan Roberto, ele já está nessa fase. Então, com a chegada de Pablo, isso facilitou principalmente para os assistentes. Muito se fala hoje sobre essa questão de recomendações, né? As regras, elas são até claras, né? Até mais claras impossíveis, né? A lei do futebol, digamos assim, para os árbitros, ela é muito clara. Mas essas recomendações, elas se renovam, né, ultimamente com mais, digamos, com mais rapidez. Como é que vocês se atualizam em relação a isso?
Há uma, digamos, uma organização de cima para baixo, né, que vem da FIFA, passa pela CBF. E como é que se absorve certas recomendações culturalmente falando, Diniz? Porque muita coisa, às vezes, a gente vê o futebol, dá um exemplo aqui, o futebol inglês é um futebol de muito maior contato, o futebol argentino, do que o futebol brasileiro. Sim. O futebol brasileiro tem muita a malícia, a conversa. Hoje, digamos, está se reprimindo o jogador que já vem cobrar algum tipo de situação junto ao árbitro. Como é que é esse processo para o árbitro antes de entrar em campo? Pois bem, a FIFA faz as recomendações, né, as normas, e repassa para a CBF, como outras federações confederações em nível, né, internacional. Então, o que acontece? Sérgio Corrêa, que responde pela Comissão Nacional de Arbitragem, ele mantém esse contato com as federações, as comissões estaduais, e todo árbitro ele tem a obrigação de manter contato com a Comissão Nacional. Então, via o WhatsApp hoje, que é natural no contato e mais ágil, e por e-mail. Então, cada árbitro tem a obrigação de estar recebendo as informações e recomendações da comissão e ele tem que, automaticamente, recebendo a norma, a regulamentação, a orientação, ele tem que dar a resposta dizendo e afirmando ter ciência daquela recomendação. O árbitro que não fizer isso, ele automaticamente vai estar fora de uma possível escala, né? Então, para um sorteio. Então, é uma exigência, digamos assim, necessária, para que o árbitro ele esteja acompanhando realmente, né, as normas e que a comissão e até a Federação Internacional está atualizando. E em relação a o que você comentou essa questão aí... cultural, né, do futebol, a cultural, cada país praticamente tem a sua. Né? Exato. Aqui no Brasil, o Sérgio, né, esse ano, normalmente a competição a nível nacional tem as reuniões com os clubes, né, para falar de como vai ser a competição e o nível da arbitragem, como também a exigência da arbitragem. E, infelizmente, em nível internacional, o Brasil ele é mal visto, né, pela forma que não só jogadores, como diretoria e clubes tratam a arbitragem. E ele achou por bem, né, já em acordo, em conversação com a diretoria dos clubes, né, e exigiu uma imparcialidade e digamos assim, uma cobrança maior dos jogadores no respeito dentro de campo, até porque a imagem que se passa, né, infelizmente no cenário nacional, o Brasil, é um desrespeito enorme dentro de campo. Que não só muito pela não profissionalização da classe. Também. Exatamente. Então, Sérgio exigiu dos árbitros que eles fossem mais rígidos para que o jogador, entendemos que a curto prazo, né, poderia não ser visualizado, mas queimamos a língua, assim dizendo. Hoje já percebemos que os jogadores já estão respeitando mais a arbitragem, até na forma de chegar para falar com o árbitro, que isso era para ser corriqueiro, e não precisar daquela exigência da arbitragem, mas foi preciso. Então, hoje já percebemos, Série A, o nível de quantidade de advertência aumentou, mas, em compensação, o nível de lesões começou a reduzir, né, aqueles atritos entre jogadores começou a reduzir e o respeito por si só. E isso aí é um exemplo para todos que acompanham. Né, a gente fica até constrangido quando vai ao campo e vê um torcedor, uma criança chamando palavrão, porque um jogador vai e chama palavrão, os atos de racismo, isso é tudo exemplo e a gente está para coibir isso aí. Pois é, e é praticamente como se faz em outros setores, como foi o caso, por exemplo, da implantação da obrigatoriedade, né, do uso do cinto. Né? Quando mexeu no bolso, exato, o pessoal, que já era para ser natural, né, o pessoal se alertou. No futebol está sendo mais ou menos isso também. Tem que punir com mais vigor para que o pessoal faça o que já deveria fazer de forma espontânea e que já é normal que a gente vê onde o futebol evoluiu em outras instâncias, como na Europa, em relação a esse respeito que tem que haver. Diniz, saindo um pouco dessa, digamos, a nossa realidade aqui, o caso, né, do Amarília, né, o árbitro que poderia estar envolvido aí em uma situação nada agradável para o futebol brasileiro, né? Jogo de Copa Libertadores, sim, envolvendo Corinthians e Boca Juniors, que poderia ter prejudicado de forma intencional, né, o Corinthians. Como é que a classe dos árbitros recebe esse tipo de notícia, esse tipo de investigação que está acontecendo? Bem, a gente fica triste, né? Não é só o caso de Amarília, tem outros em nível internacional. Isso. Nós usamos isso como exemplo. Nós sabemos que na arbitragem não é diferente de qualquer outra atividade. Existem aqueles profissionais que têm um compromisso realmente de desempenhar a atividade e têm uma formação
para não envolvimento com tal, né? Mas sabemos também que tem aqueles profissionais que vão indiretamente ou até diretamente se envolver com o que não deve, né? Então a gente vê com tristeza, mas eu confesso a você que está intimamente ligado à formação. Então, eu até afirmo, e quem me conhece alguns outros árbitros aqui no cenário da competição a nível Paraíba, né? A gente não dá abertura para comentários, inclusive, infelizmente, de pessoas ligadas ao futebol, dirigentes e clubes. Então, é notório que em algum momento alguém vai chegar para querer dar uma indireta, né, e tentar envolver o árbitro para determinar a partida. Eu já evito, corto logo, e se alguém chegar vir a fazer isso com a minha pessoa, eu já boto o lado policial, né? Porque eu sou policial também e já digo, olha, se isso acontecer, eu dou voz de prisão, tá? Porque isso a gente tem que banir do futebol. O futebol é arte, né? E é prazer. Eu tenho o maior prazer de ir para dentro de campo e fazer o que a regra determina e sair de lá com a felicidade de dever cumprido, né? E fico indignado, né, que você já me conhece, eu comento muito com você, quando acontece fato dessa natureza e chega alguém com indiretas para que a arbitragem possa vir a influenciar A, B ou C. Isso eu não admito, né, e torço e trabalho para que isso seja banido da arbitragem a nível não só estadual como nacional. É o que se espera, e isso aí é uma questão realmente, como você disse, cultural, é de cada um, é do indivíduo, né, porque existem maus profissionais em todas as áreas, inclusive na nossa aí, né, pessoal que chama, até em TV, em outros meios de comunicação, chama fulano de ladrão, disso e daquilo, daqui a pouco está envolvido aí em casos, né, de vários cargos públicos, né, acumulados, bem, aí já é outra conversa. E só para aproveitar na sua deixa, né, eu fui até tirado, digamos assim, até informado pela própria comissão da fase final do Paraibano, aproveitando adendo, porque eu busquei realmente, né, defender essa minha atividade, né, e não aceitar um depoimento de um presidente, aliás, de 2 clubes, né, informando que eu seria ladrão no jogo. E isso eu não vou admitir, a gente buscou aí direito, já ganhamos, né, uma das ações do clube, que a gente no futuro vai expor aqui para todos, e já estamos acionando outros clubes, né, porque a minha formação não permite isso. Então, se aqueles árbitros que são acusados de tal ato, né, e não correm atrás dos direitos, então alguma coisa tem, né? Então, a minha pessoa vai estar sempre buscando os direitos. Tá certo, então. Obrigado, Denise, aí. Bom trabalho, né? Vem segunda divisão do Paraibano, quem sabe lembrem de você. Ok, agradeço, desejo a todos um bom São João, né? E mando um abraço para todos que fazem arbitragem, não só aqui na Paraíba, como em Campina Grande, pessoal do sindicato, da Associação de Arbitragem, e um abraço para toda a família. Tá certo, Denise. Pois é, o caso mais emblemático do Campeonato Paraibano desse ano passou justamente por esse árbitro que hoje está aí afastado do quadro da CBF porque não passou nos testes físicos, o João Bosco Sátiro. Ninguém está aqui acusando o João Bosco de nada. Agora, a forma como o Botafogo se referiu, na pessoa do Giancarlo, gerente de futebol do Belo, o João Bosco, que ele faria parte desse ou daquele esquema, no jogo lá contra o Atlético de Cajazeiras, né? E o João Bosco não levou nada à frente, ser chamado disso ou daquilo, não... Bem, é algo estranho que não faz bem, não é nada saudável para o futebol paraibano. Pessoal, pausa rápida e o 13 é destaque no próximo bloco. A gente já volta.